Olá, caros alunos, espero que todos estejam bem. Então, dando sequência no nosso curso, nós voltamos agora, após passarmos um pouco sobre as ideias de Thomas Kuhn, a estudar, a discutir o capítulo 6 deste livro aqui do professor Alberto Cupani, Filosofia da Ciência, que tem como intuito de discutir, analisar e abordar três conceitos muito importantes: o conceito de ciência pura, ciência aplicada e tecnologia. Então, o texto base é esse texto do livro, mas eu vou tomar a liberdade para dar um apanhado um pouco mais amplo, um pouco mais panorâmico a respeito dessa temática a partir de três modelos teóricos distintos. Isso eu discuti um pouquinho a relação entre ciência e tecnologia na minha tese de doutorado chamada A Emancipação da Tecnologia em Relação à Ciência, de 2014. Então eu vou, na aula de hoje, um pouco sobre esses três conceitos: ciência pura, ciência aplicada e tecnologia, ok? Então, o primeiro ponto que a gente precisa fazer é voltar lá à definição de ciência. O que é ciência? Então, se vocês se recordarem, e espero que vocês estejam com esse conceito vivo em suas memórias, a definição, digamos assim, por que a filosofia se interessa pela ciência? Porque ela é uma atividade social, institucionalizada e uma atitude perante o homem, a natureza, que produz um tipo de conhecimento valorizado para a nossa sociedade. Nos últimos tempos não tão valorizado, mas questionado. Mas ainda, de modo geral, é essa definição de ciência. Então, o que é a ciência? É uma atividade que produz um tipo de conhecimento. Vejam vocês. O ponto de partida da ciência, a origem da ciência está no quê? Em tentar desvendar os mistérios do mundo, explicar um conjunto de fatos, um conjunto de fenômenos que ocorre ao nosso redor. Então, o primeiro conceito de ciência é uma forma de conhecimento. E qual é a definição de tecnologia? Então, por que a filosofia se interessa pela tecnologia? Por quê? Porque a tecnologia é uma atividade epistêmico-instrumental capaz de criar e produzir artefatos e dispositivos muito valorizados na nossa sociedade. Opa, aqui já temos um primeiro ponto interessante, enquanto que eu parto do pressuposto de que a ciência tem o objetivo de explicar um conjunto de fatos e um conjunto de fenômenos. A tecnologia tem, além da capacidade explicativa, digamos assim, ela tem uma capacidade instrumental, que é criar, desenvolver, produzir artefatos e dispositivos que ajudam a transformar o mundo. Então, como que a gente entende essa relação entre ciência e tecnologia, digamos assim, tendo como pano de fundo, digamos assim, o dia a dia da prática científica? Então, de um modo geral, a gente pode pensar em três modelos diferentes: um modelo hierárquico, um modelo não hierárquico e um modelo emancipatório. Passarei rapidamente sobre esses três modelos. Então, no modelo hierárquico, vejam vocês, hierarquia pressupõe o quê? Algo é superior ao outro, algo, digamos assim, ocupa um lugar de destaque perante o outro. Então, nessa concepção de modelo hierárquico, há uma relação de subordinação entre a ciência e a tecnologia. Então, pressupõe, digamos assim, que uma estaria a serviço da outra. Sem o desenvolvimento de uma determinada área da ciência, não há possibilidade de desenvolvimento da outra, da tecnologia. Só que isso é a visão mais comum, digamos assim, talvez até mesmo muitos de vocês tenham e sustentem essa visão de que o que é tecnologia? Tecnologia é ciência aplicada. É uma definição que é parcialmente válida, e tentarei explicar por que ela é apenas parcialmente válida, e que há lacunas que poderiam ser preenchidas. Só que nessa relação do modelo hierárquico de uma subordinação, a gente pode pensar em duas versões. Na primeira delas, mantém que a tecnologia é o resultado da aplicação do conhecimento científico, e outra que assegura que sem uma infraestrutura tecnológica especial não é possível termos o desenvolvimento científico. Então, vejam vocês, já no modelo hierárquico, a relação ciência e tecnologia, nós podemos pensar de duas formas. A tecnologia é produto, é resultado final
do desenvolvimento científico, ou a gente pode inverter a lógica, dizendo não haverá progresso científico sem uma infraestrutura tecnológica, sem laboratórios, sem equipamentos, sem insumos, sem uma parafernália de instrumentos que ajudam a fazer descobertas científicas. Ok? Então, vamos problematizar esse modelo hierárquico. Então, tecnologia como ciência aplicada. Então, é aquela concepção que, olha, 95% da população, muitas vezes estudantes, muitas vezes teóricos, muitas vezes inclusive professores vão dizer o que é tecnologia? Tecnologia é ciência aplicada. E ciência aplicada seria a tecnologia vai surgir como resultado final de um processo científico. Ou seja, o cientista está aí pesquisando, desenvolvendo, procurando respostas e depois haverá, digamos assim, surge o desenvolvimento da tecnologia. Ótimo. Parece compreensível, parece razoável, mas há alguns problemas aí. Por quê? Da onde que surgem os problemas? Porque alguns teóricos da história da tecnologia, como Petrosky, Inster, eles fornecem vários contra-exemplos de artefatos tecnológicos que foram desenvolvidos sem uma fundamentação de um conhecimento científico. Ou seja, se você pressupõe que tecnologia é ciência aplicada, então primeiro nós teríamos que ter a ciência, o progresso, as descobertas e depois, digamos assim, os produtos, os artefatos que foram criados. Só que há vários casos, há vários exemplos que isso não é bem assim. E aí eu trago alguns exemplos rapidamente para explicar. Por exemplo, o vidro de segurança, o vidro blindado, digamos assim, ele foi descoberto quando uma solução química caiu em um pedaço de aparelho laboratorial de vidro. E o vidro aí caiu por acidente no chão e não se quebrou. Ou seja, uma descoberta por acidente. Nessa mesma linha, nós teríamos o que? A penicilina, que foi uma descoberta quando uma cultura de bactérias foi acidentalmente contaminada por um bolor. E aí, várias outras, por exemplo, a máquina a vapor ela foi desenvolvida muito antes do conhecimento da termodinâmica. Antiguidade, digamos assim, os povos antigos já usavam inúmeras drogas sem conhecer o poder terapêutico que essas drogas tinham. Já se fazia vinhos e queijos muito tempo antes de fazer quais eram os poderes secretos, digamos assim, dos micróbios que ajudavam na fermentação. Então, tendo como esse cenário, digamos assim, é possível problematizar justamente isso. O que significa ser ciência aplicada? A gente pode reconhecer, e eu reconheço, digamos assim, eu considero, eu levo em consideração, que existe uma parte da ciência que se manifesta como ciência aplicada. Mas nem toda ciência, nem toda tecnologia é ciência aplicada. Por quê? Porque é muito difícil, por exemplo, como que seria possível estabelecer a correspondência entre enunciados teóricos das teorias científicas e os objetos do mundo real? Ou seja, se a gente voltar lá às aulas do ensino médio sobre química, física, biologia, ou até mesmo num curso de graduação aí da física, da química, da própria agronomia, de qualquer outra área, digamos assim, os conceitos eles são teóricos. Como que você vai traduzir algo que é extremamente teórico em algo prático e funcional? Então, isso é um dos primeiros problemas que envolvem a concepção de tecnologia como ciência aplicada. Mas esses teóricos, por exemplo, Fableman, em 1972, ele aponta três argumentos. E o primeiro deles é um argumento temporal, pois inúmeras teorias científicas somente demonstraram alguma aplicabilidade prática depois de alguns séculos de terem sido descobertas. Ou seja, quando os cientistas estão procurando ordem, procurando, digamos assim, explicações sobre um conjunto de fatos e fenômenos, essa explicação automaticamente não é convertida já em um artefato, em um mecanismo ou um dispositivo funcional. Muitas teorias levam muito tempo para demonstrar alguma aplicabilidade.
Então, isso é um problema, porque na maioria das vezes não sequer são os próprios cientistas aquelas pessoas que vão utilizar ou vão tentar encontrar, digamos assim, respostas para isso. Por quê? Os problemas com os quais os cientistas lidam, principalmente os cientistas puros aqui, eles tendem a ser o quê? Tendem a ser problemas teóricos. Eles estão lidando com problemas, digamos assim, de encaixar as peças do quebra-cabeça, como havia nos mostrado Thomas Kuhn nas aulas anteriores. Então, o aspecto temporal é importante. O segundo aspecto, que nós já mencionamos brevemente, é que as teorias científicas elas são demasiadamente abstratas e necessitam de teorias intermediárias para que possam ser colocadas em prática. Ou seja, eu sempre brinco nas minhas aulas, por exemplo, se vocês pegarem um projetor, se vocês pegarem uma lanterna, se vocês pegarem, digamos assim, um celular, qualquer outro dispositivo que tem, e perguntem quais são as teorias científicas que foram utilizadas aqui para que esse retroprojetor, esse celular ou essa lanterna possa funcionar dessa forma. São tais e tais e tais teorias. Ótimo, mas esse artefato, esse dispositivo, ele deriva dessa teoria? Eu, estando de posse dessa teoria, eu consigo criar algo, um artefato e um dispositivo funcional assim? Muito provavelmente a resposta será não. Então, as teorias científicas, elas são importantes instrumentos, sem sombra de dúvidas. Aqui é preciso deixar claro, não estamos dizendo que promovendo uma ruptura radical entre ciência e tecnologia. Não, longe disso. Nós estamos apenas chamando a atenção e problematizando para o fato da gente querer reduzir tecnologia como ciência aplicada, pelo aspecto temporal, pelo aspecto abstrato, por exemplo, os físicos, por exemplo, a descoberta dos buracos negros ou das ondas gravitacionais. É uma descoberta científica extraordinária, que confirma previsões feitas, digamos assim, há algumas décadas. Mas o que faremos com isso? O que faremos com a descoberta do bóson de Higgs, a partícula de Deus? Para a ciência é uma descoberta sensacional, mas qual a aplicabilidade disso? Haverá alguma aplicabilidade? Os mais céticos dirão, será que é possível ter alguma aplicabilidade, fazer disso algo funcional? Olha, até o presente momento não sabemos. Então, isso significa que não devemos investigar tais coisas? Não, longe disso. Longe disso, mas é apenas essa problemática. Então, o aspecto temporal, o aspecto abstrato, e aí vem um terceiro elemento que Fableman ressalta, que é que a ciência aplicada e a própria tecnologia têm pontos de partida distintos. Por quê? Porque a ciência pura ela lida com problemas teóricos. A ciência aplicada ela pega o quê? Ela pega a teoria e tenta fazer o quê? Da teoria chegar até a prática. Ou seja, o que é aplicar a teoria? Eu tenho a teoria num livro, numa obra, e tento fazer o quê? Aplicar, incorporar essa teoria em um artefato, em um dispositivo que seja funcional. Isso é ciência aplicada. Sob a luz da ciência, eu pego e tento solucionar os problemas que aí estão. Pode funcionar? Algumas vezes pode, sem sombra de dúvidas. Mas um elemento importante é que, na maioria das vezes, ciência aplicada ela começa da tecnologia, da teoria e vem para a prática, e a tecnologia faz o caminho contrário, ou seja, a partir de um problema prático, a partir de um problema que afeta um indivíduo, um grupo de indivíduos, uma empresa, uma corporação, ou a sociedade como um todo, um governo, a partir de um problema prático, é preciso fazer o quê? Juntar esforços e desenvolver, inclusive, teorias para solucionar este problema. Então, parece que a tecnologia começa com o quê? Com um problema prático e faz o caminho contrário da concepção de ciência aplicada. Então, isso sem falar que vários teóricos dizem, olha, na ciência, entre eles um filósofo polonês chamado Henry Skolimowski, ele diz, na ciência nós investigamos a realidade que nos é dada. Ou
seja, aquilo que está aí, o universo já está aí. Na tecnologia, nós criamos uma realidade de acordo com os nossos desejos. Não somos nós que criamos os buracos negros, não somos nós que, pensando isso na astronomia, não somos nós que criamos os planetas, o universo dessa forma. Não, as coisas estão aí. Então a ciência, digamos assim, boa parte, ela faz o quê? Ela lida com fatos, com fenômenos que já estão dados. Ou seja, não somos nós que criamos o arco-íris. Esses elementos fazem parte da natureza. As 4 estações, o movimento, tudo isso aí já está aí. O ciclo da vida de que nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos é dado. Ou seja, não compete a nós, digamos assim, mudar esse ciclo de um modo geral. Então, e já na tecnologia, não. A tecnologia, ela parece que faz o quê? Ela consegue criar um mundo, não... Aqui a diferença entre natural e artificial ali, ela é um pouco problemática, mas a tecnologia consegue criar um mundo de acordo com o quê? Com os desejos, com as ambições, com os sonhos de quem? Dos criadores, aqueles que estão dispostos a fazer o quê? A lidar com esses elementos, ok? Então, há vários pontos, digamos assim, que começam a fazer o quê? A dificultar essa ideia de que tecnologia é ciência aplicada. Espero que eu consiga colocar algumas dúvidas na concepção de tecnologia como ciência aplicada que vocês têm. Não sei se essa é a concepção com a qual vocês trabalham, mas é apenas apresentar esses problemas. Então, Skolimowski traz esses 3 aspectos: temporal, abstrato e do ponto de partida. Um antropólogo norte-americano chamado Harvey, ele diz: a ideia de ciência se deu na Grécia Antiga e na sociedade europeia do século XVII e XVIII. Nesses períodos, os cientistas tinham um grande respeito e prestígio social devido às suas grandes ideias e suas descobertas revolucionárias. No entanto, hoje, estamos inseridos não mais numa idade da ciência, mas numa era tecnológica, na qual os artefatos e os dispositivos são considerados mais importantes do que as descobertas científicas. Aquilo é um tanto quanto radical. Ele diz: olha, os artefatos são mais importantes do que as descobertas científicas. Sim, importantes no sentido comercial, no sentido de impacto, de transformação, isso sem sombra de dúvidas. Mas ainda na academia nós devemos dizer, não, o aspecto cognitivo, as descobertas científicas, elas são importantíssimas, se não mais importantes, talvez tão importantes quanto os outros. Então, Jarvis caracteriza a tecnologia como o conhecimento do que funciona, com uma atividade prática capaz de condensar e sintetizar o conhecimento teórico, know-that, e o conhecimento prático, know-how. Por quê? Porque isso há uma ideia de que o conhecimento científico ele tende a lidar, digamos assim, de uma determinada forma, e o conhecimento tecnológico ele tem, digamos assim, algumas outras características. Então, aqui não é novamente dizer qual é o melhor, ou se eles são completamente opostos, ou se eu preciso decidir qual que eu adoto ou não. Mas é apenas para fazer o quê? Para identificar que é um problema teórico importante e, acima de tudo, tentar preencher esses gaps, preencher, digamos assim, essas lacunas que há entre essa abordagem. Porque o conhecimento científico ele é teórico, sem sombra de dúvidas. Nós vimos já em páginas anteriores, em vídeos anteriores, de que a ciência ela procura explicar o mundo através de regras, através de teorias, encontrando as regularidades. Só que o conhecimento prático, além de explicar, digamos assim, além de ter essa concepção de poder explicar, ela tem o quê? Um aspecto prático de conseguir fazer. Tecnologia que não funciona não é tecnologia. A tecnologia ela tem esse aspecto funcional, ela tem essa concepção funcional de modificar e transformar as coisas, porque senão ela não seria assim caracterizada. Então, aqui nós podemos fazer o quê? Nós podemos começar a pensar ou até mesmo reverter a ideia de que tecnologia como ciência aplicada. Por quê?
Porque um outro pesquisador norte-americano chamado Joseph Pitt vai dizer, olha, a gente poderia inverter, e ao invés de dizer que tecnologia é ciência aplicada, nós poderíamos dizer que é, ciência é a aplicação ou um desdobramento, digamos assim, da esfera tecnológica. Por quê? Porque um dos conceitos chaves de Pitt é uma ideia de uma infraestrutura tecnológica. Ou seja, para fazer ciência, a gente precisa do quê? A gente precisa de aparelhos, a gente precisa de instrumentos, a gente precisa de materiais. E esses materiais são justamente o quê? São dados, são fornecidos pela tecnologia. Eu trago uma pequena passagem do Pitt que ele diz, ó, a ciência não nos diz o que é correto, não nos diz o que é correto e não faz o conhecimento mudar. A ciência não é responsável por nossa visão de mundo, de universo e pela sua expansão. Não pode ser creditada à ciência a revelação em inúmeros detalhes da estrutura, por exemplo, do genoma humano. No mínimo, a ciência não pode fazer todas essas coisas ela mesma. Em vez de acreditar à ciência o aumento de nosso conhecimento, prefiro argumentar que a estrutura tecnológica da ciência, em vez da própria ciência, é responsável por essa mudança monumental. Ou seja, não é apenas a ciência, é toda, digamos assim, uma infraestrutura tecnológica. Pense em duas áreas, por exemplo. Pense na astronomia, por exemplo, como que a nossa visão de mundo foi mudada, foi alterada graças a artefatos e dispositivos tecnológicos como supertelescópios, como satélites, como que a nossa imagem de mundo mudou. Ou seja, se a gente quiser, a gente sai dessa aula aqui e entra lá acessa a câmera da estação espacial e a gente vê, digamos assim, uma imagem nossa não, da Terra lá de fora, ou seja, é incrível, então é uma outra visão. Isso é fruto da ciência? Sim, mas também não exclusivamente da ciência, porque um satélite não é apenas um produto científico, ele é, acima de tudo, uma materialização, ele é um mega projeto tecnológico. E aí é preciso pensar com maior rigor, com maior cautela, essa caracterização entre ciência e tecnologia. A descoberta do genoma humano, a descoberta, por exemplo, já que estamos ainda num período pandêmico, por exemplo, a ciência descobriu muito rápido qual era a causa que levava as pessoas à morte. O Covid-19 foi descoberto, ele foi explicado muito facilmente. Mas a vacina, o que que é? A vacina é produto da ciência? Em partes minúsculas mas a grande infraestrutura, digamos assim, dos laboratórios, tudo isso é o que? É toda uma infraestrutura tecnológica por detrás, que possibilitou, e sem a qual, digamos assim, o cenário seria muito pior, muito mais catastrófico, muito mais devastador, muito mais desolador. Então, precisamos agradecer a ciência, sim, sem sombra de dúvidas, mas há um empenho muito grande, digamos assim, dos agentes tecnológicos por detrás, que estão aí trabalhando arduamente. Então, nesse sentido, a tecnologia, ela possui hoje uma citação de Ramon Queraltó, que foi meu orientador na Universidade de Sevilha, na Espanha, em 2013. Ele escreveu o seguinte: a tecnologia possui hoje uma posição central na contribuição do conhecimento científico e do progresso da ciência. É dado, ou seja, sem tecnologia a ciência ela evoluiria muito lentamente. Praticamente em todos os campos científicos, o uso de sofisticados meios tecnológicos é uma condição sine qua non para o desenvolvimento da atividade científica. Nesse sentido, é possível afirmar que a tecnologia é indubitavelmente uma condição de possibilidade do conhecimento científico. Sem tecnologia é impossível desenvolver ciência hoje. Sem sem laboratório, sem insumos, sem financiamento, sem N coisas, a nossa ciência ela tende a ficar o quê? Minguada. A gente voltaria, digamos assim, a uma ciência lá no início, digamos assim,
do século XVI, do século XVII. Por quê? Porque o grande diferencial da ciência hoje é o quê? É toda uma infraestrutura tecnológica que está disponível e pode ser utilizada. Ok? Então, aqui nós problematizamos rapidamente a diferença entre o que seria ciência pura e ciência aplicada. E a própria tecnologia. Mas existe uma outra forma de se compreender essa relação entre ciência e tecnologia. Ou seja, um autor espanhol chamado Javier Echeverría, ele parte do princípio de que o século XX não proporcionou apenas um aumento e aceleração do crescimento científico, mas alterou diretamente a estrutura da atividade científica, pois não se tratou apenas de uma aceleração epistemológica ou metodológica, como aquela provocada pela Revolução Científica do século XVII, que afetou a pesquisa e a forma como as pessoas viam e compreendiam o mundo. Ou seja, aqui Echeverría vai dizer que nós estamos inseridos em um outro momento histórico onde que a estrutura, o modo, a possibilidade de fazer ciência não é mais o mesmo daquele lá do século XVII. A Revolução Copernicana ela mudou a forma como as pessoas viam e compreendiam o mundo. Só que agora o modo de se fazer ciência é muito diferente. É muito diferente. E ele tende a fazer isso fazendo uma caracterização bastante interessante e até mesmo sociológica, trazida por Derek Solar Price, que é um historiador da tecnologia, onde ele faz uma diferenciação entre a Little Science, Big Science e a Technoscience. Então, o que seria, digamos assim, essa a Little Science, a Little Science e a Big Science? A Little Science seria uma ciência ainda financiada por quem? Por mecenas, uma ciência acadêmica, uma ciência, digamos assim, cujo propósito seria fazer o quê? Seria desvendar os mistérios do mundo. Ou seja, uma ciência que dependeria mais da genialidade dos pesquisadores, que não teria, digamos assim, um investimento maciço para o desenvolvimento da ciência. A ciência iria se desenvolvendo, digamos assim, num ritmo mais lento, com projetos esparsos, sem uma agenda científica bem definida, dizendo, digamos assim, quais seriam as prioridades. Seria algo muito mais solto ainda. Isso a Little Science. A Big Science, ou a grande ciência, ela já passa a ser o quê? Já passa a ter um financiamento governamental. O governo vê que, olha, fazer ciência é algo importante. Fazer ciência, ao contrário daquilo que nós vivenciamos hoje, o governo vê que a ciência é justamente o quê? O caminho para a gente sair de uma condição ínfima, de uma condição pífia, e nós conseguirmos algum protagonismo. Então, o governo vai dizer, vamos investir em tais projetos, vamos articular e vamos integrar o que? Cientistas e tecnólogos para que eles possam trabalhar junto. Vamos fazer um contrato social da ciência, ou seja, vamos tentar fazer o quê? Resolver, utilizar as teorias científicas e tecnológicas para fazer o quê? Para solucionar o problema daquelas pessoas. Vamos ditar o rumo, digamos assim. Vamos industrializar, vamos muitas vezes militarizar a ciência, vamos fazer um Estado forte, soberano, vai ter uma política científica, vai ter, digamos assim, uma agenda macrocientífica, mas guiado ou controlado, acima de tudo, pelo quê? Pelo governo. Então, o governo seria o grande patrocinador da ciência. E aí, Echeverría, comentando Derek Solar Price, ele vai dizer, olha, esse modo de fazer ciência ele pode existir em alguns lugares ainda, mas não é assim que funciona. Por quê? Porque nós já estamos numa outra fase. Nem na Little Science, nem na pequena ciência, digamos assim, que era muito mais aleatória, nem na Big Science, que o Estado, digamos assim, ele
ditaria os rumos da ciência, mas numa fase tecnocientífica. Nessa fase tecnocientífica, ela é marcada justamente pelo quê? Pela fusão entre ciência e tecnologia. Teoricamente, não é mais possível separar o que é ciência e o que é tecnologia. Por quê? Porque elas são dadas conjuntamente. Cientistas e tecnólogos trabalham juntos. E um elemento característico que marca a passagem da Big Science para Technoscience, para Tecnociência, é o quê? É que esse financiamento ele não fica restrito ao governo, mas à iniciativa privada. Então vejam vocês, boa parte das vacinas produzidas hoje no mundo, elas pertencem ao quê? Elas não pertencem ao governo, elas pertencem ao quê? Aos laboratórios. Os laboratórios. E esses laboratórios, na maioria das vezes, eles têm o quê? Eles têm a iniciativa privada. Por quê? Porque a iniciativa privada, ela viu que investir em tecnologia é fazer o quê? É gerar commodities. Ou seja, o conhecimento aqui é saber, mas conhecimento é dinheiro. Conhecimento te dá o que? Te dá inúmeras vantagens. Mas não é só um conhecimento contemplativo, um conhecimento esse que os filósofos têm, ou seja, esse conhecimento de contemplação. É um conhecimento onde que você consegue fazer o quê? Onde que você consegue desenvolver artefatos e dispositivos, neste caso específico, uma vacina, não outros medicamentos que não têm comprovação tecnocientífica, mas uma vacina que tem, digamos assim, um conjunto de elementos importantes. Então, há, acima de tudo, que uma reestruturação nos valores que orientam a atividade científica. Ou seja, dificilmente nós teríamos este avanço, essas descobertas, em um cenário da Big Science. Ou seja, por quê? Porque a Big Science é muito mais lenta, ela não segue, digamos assim, o ritmo acelerado da tecnociência, porque todos os laboratórios estavam competindo entre si. E aqueles que chegassem a uma resposta melhor, não a resposta, respostas melhores, tanto é que temos, digamos assim, entre 5 a 10 vacinas com um potencial bastante promissor, mas com diferenças, digamos assim, da eficácia entre elas. Normal, normal, nenhum absurdo. Só que isso impacta diretamente o quê? Na forma como que nós entendemos a ciência. Por quê? Numa concepção mais conservadora, teríamos que ter o quê? Uma resposta. E essa resposta seria verdadeira. Agora nós temos o quê? Nós temos uma pluralidade de respostas. Por quê? Há um outro conjunto de valores que orienta a produção e o desenvolvimento tecnocientífico. Então, nesse novo modelo são introduzidos novos agentes, ou seja, o pessoal do direito, o pessoal do marketing, agentes do governo. O conhecimento ele não é mais um conhecimento público, ou seja, é um conhecimento que pode ser patenteado, e aqui vem uma outra discussão muito interessante que também deu problemas, digamos assim, ou também gerou, digamos assim, algumas discordâncias se esses medicamentos deveriam ou não ser patenteados, ou seja, um absurdo. E áreas são cada vez mais o que? Multi, trans, pluridisciplinares, ou seja, quem quem estava envolvido na elaboração dessa vacina? Profissionais da saúde dos mais amplos, dos mais variados, mas também políticos, sociólogos, militares, administradores, agentes do governo, ou seja, isso comporta uma pluralidade de agentes. Então, essa é a ideia de um modelo, digamos assim, não hierárquico. O modelo hierárquico, a tecnologia pressupunha, era resultado da ciência, agora no modelo não hierárquico, tecnologia e ciências estão fundidas de tal forma que não é possível separá-las. Só que é possível pensar um terceiro modelo, um modelo emancipatório, que parece que a tecnologia e a ciência lidam com problemas distintos. Ou seja, ainda assim, por mais que a tecnociência ela esteja
apresentando respostas muito interessantes, que ela tenha progredido numa velocidade assim jamais vista, parece que a intuição de que a ciência lida com verdade, a tecnologia com a utilidade, parece ser fraca para caracterizar adequadamente cada uma delas. Quer dizer, a ciência busca teorias verdadeiras e a tecnologia busca elementos que sejam úteis. Por quê? Porque a gente pode falar em uma certa emancipação metodológica. Primeiramente porque os problemas que a ciência lida são de uma natureza e os problemas que a tecnologia lida são de natureza distinta. Ou seja, a partir daí já poderíamos dizer que há espaço. E eu acredito, e a minha tese foi aprovada, ou seja, não foi considerado um absurdo por pensar isso, que existem elementos para a gente pensar ainda numa emancipação fraca, não uma emancipação radical, mas uma emancipação fraca da tecnologia em relação à ciência, a partir do quê? A partir da metodologia. Por quê? A forma como os cientistas trabalham é uma, os métodos, as técnicas, as regras, os pressupostos, podemos dizer os paradigmas que os cientistas adotam são uns, e os paradigmas adotados pelos tecnólogos são outros. Ou seja, a ideia de que há um método científico parece ser, se a gente colocasse um problema tecnológico para o cientista resolver, muito provavelmente ele não conseguiria. E se dessemos um problema tecnológico para um cientista, esse também não conseguiria. Ou um problema científico para um tecnólogo, também não seria possível de ter uma resposta satisfatória. Então, por quê? Porque tem estruturas, tem elementos que são muito distintos e muito peculiares. Então, metodologia poderia ajudar a gente a manter essa emancipação. A racionalidade, que seria a forma de se justificar a tomada de decisão de cada uma dessas áreas, parece ser dotada de especificidades, ou seja, tem elementos que são justificáveis na ciência, mas parecem injustificados na tecnologia e vice-versa. A tecnologia ela tem um caráter eminentemente operativo e pragmático, a ciência não, e seria um erro a gente tentar dizer que toda a ciência deveria ter esse caráter pragmático. A tecnologia tem um caráter eminentemente transformador e manipulador da realidade. A tecnologia ela é autoexpansiva, ou seja, ela tende a fazer o quê? Ela cria problemas, mas ela diz que esses problemas somente serão solucionados com o quê? Com mais tecnologia. Então é uma autoexpansividade, digamos assim, enorme. Isso é a vontade de poder, isso é autonomia. Aqui nós temos N elementos que diriam que justificam o posicionamento tecnológico. E também na ideia de progresso, ou seja, os indicadores do progresso científico parecem ser insuficientes ou ineficazes para dar conta de um progresso tecnológico. Por quê? Porque tem aquilo que nós avaliamos como um progresso na química, na física, na biologia, é muito distinto de um progresso assim, numa indústria, num laboratório industrial ou para áreas tecnológicas. Ou seja, o progresso científico ele tende a incorporar, digamos assim, alguns elementos, como por exemplo quando que nós nos aproximamos da verdade, ou quando que nós aumentamos a capacidade de solucionar problemas, ou quando temos uma melhor explicação de um fato, de um fenômeno, ou quando essa explicação se adequa melhor empiricamente, ou quando se obtém um aumento de conhecimento, ou se consegue fazer predições mais acuradas. Em contrapartida, os critérios cognitivos desenvolvidos para avaliar, mensurar e legitimar o progresso científico, na maioria das vezes, são insuficientes para abarcar a dimensão do progresso tecnológico. Por quê? Porque o progresso tecnológico ele precisa ser visto a partir do quê? De uma série de outros pontos de partida, que envolvem, digamos assim, fatores cognitivos, sem sombra de dúvidas, mas sociais, organizacionais, econômicos, técnicos, ambientais, éticos, políticos, estéticos, legais.
Então é muito mais difícil, teoricamente, você dizer que há um progresso tecnológico. Embora as pessoas digam, não, o progresso tecnológico é visível, está aí. Tá, mas conceitue o que é esse avanço do progresso tecnológico. Aí já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Então, nesse sentido, então, o progresso tecnológico é um fenômeno peculiar e que permite ser analisado tanto por uma abordagem interna quanto por uma perspectiva externa. Então, aí vem indicadores internos do progresso precisam ser estabelecidos previamente, por caso contrário, pode-se colocar em xeque a própria noção de progresso. Indicadores do progresso têm seu campo de atuação reduzido a um determinado contexto, uma determinada área, e o progresso tecnológico, assim como o progresso científico, também possui uma natureza relacional, ou seja, do ponto A ao ponto B, no tempo A, no tempo B. Houve progresso, ou seja, o que é isso que nós chamamos de progresso. Então, são inúmeros os critérios que poderiam ser levados em consideração para a gente dizer que é um progresso tecnológico. Os principais deles são sempre eficácia e eficiência, e aí tem uma problematização se é ou não, né, o que é eficácia, o que é eficiência, mas outros como a durabilidade, a confiabilidade, a sensibilidade, a rapidez no desempenho da função, a economia do tempo na produção, a redução de custos da produção, ou a combinação de todas elas é importante, é algo, digamos assim, que deveria ser levado em consideração. Ok? Então, em linhas gerais, isso serve, digamos assim, de inspiração para a gente pensar um pouquinho sobre ciência básica. E aí, para fechar, ou seja, o que a gente pode dizer? Essas três coisas existem? Sim. Existe ciência básica, por exemplo, a matemática pura. A gente poderia dizer que boa parte da astronomia, boa parte, digamos assim, das pesquisas teóricas da biologia, por exemplo, o que eu faço, digamos assim, a descoberta de uma espécie, de uma nova espécie é algo sensacional, é algo revolucionário nos termos cunianos. O que eu faço com isso? Eu descobri um novo planeta, descobri vida em Marte, agora que a sonda está lá explorando. Indícios de vida em Marte. O que eu faço com isso? É uma descoberta científica importante? Sem sombra de dúvidas, é extraordinária. O que faremos com isso? No primeiro momento, estamos fazendo o quê? Ampliando o nosso conhecimento. E isso é fantástico. Só que não tem uma aplicabilidade direta, imediata. Tudo bem, mas estamos conhecendo, estamos explorando, estamos explicando o mundo que está ao nosso redor. Existe ciência aplicada? Sim, sem sombra de dúvidas que existe ciência aplicada. Ou seja, boa parte da química, ela é aplicada. E a química aqui ela traz alguns problemas que são bastante interessantes. Se a química seria ciência aplicada ou se a química seria já a tecnociência. Por quê? Porque a química ela cria um mundo novo. Ou seja, através da combinação de elementos, ela consegue fazer o quê? Ela consegue criar, ela consegue projetar. Ou seja, o plástico não existe na natureza. O plástico ele emerge a partir do quê? A partir da combinação de alguns elementos. Então, isso é ciência básica, é ciência aplicada, é tecnociência, é tecnologia. Então, em linhas gerais, é uma problematização que tem como pressuposto de fazer o quê? De fomentar maiores debates, não é uma discussão definitiva, ou seja, quem quiser leia um pouquinho mais, consulte a minha tese, a gente pode trocar uma ideia para conhecer um pouquinho mais, ok? Ficamos por aí, um abraço a todos e até mais.